Fala pessoa, eu sou Leandro Rezende e hoje temos aqui um convidado super especial. Nós vamos falar hoje sobre idosos, os cuidados com os idosos em tempos de pandemia, sobre violência contra o idoso, porque nós estamos em Junho Violeta. Junho Violeta é um mês de combate à violência contra o idoso. E para falar sobre isso, eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo e médico geriatra e intensivista, Dr. Irani. Tudo bom, Dr. Irani? Tudo bem, bom dia. Olá. Bom, nós vamos começar, Dr. Irani. Eu quero repetir uma pergunta que eu fiz no último vídeo e eu quero saber se o senhor mudou de ideia ou se o senhor mantém a sua palavra depois desse tempo de pandemia, que é um tempo atípico, né? As coisas mudam a cada semana, as ordens mudam a cada semana, né? A OMS uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Mas eu quero saber do senhor, que já tem quantos anos já atendendo idosos? Já tem uns... Só de formado já 28 anos, né? Mais 28 ou menos, anos, quase 3 décadas. 25 já nessa luta, assim, em particular, mais voltada para o idoso, né? Então tá. Doutor Irani, no nosso primeiro vídeo aqui do programa, eu perguntei para o senhor sobre a questão do idoso no tempo de pandemia, se ele pode receber visitas. Bom, já passaram-se aí algumas semanas, né? Quando nós fizemos aí, eu creio que a gente tinha poucos casos no Brasil ainda. Hoje já estamos beirando 30 mil, já passamos de 30 mil, né? Sim. E eu quero perguntar para o senhor de novo, nesse tempo, o idoso pode receber visitas? Eu continuo com a minha mesma posição. Eu acho que isso, embora tenha, existe uma dinâmica, são mais ou menos uns 3 meses aí já de confinamento aí, né, entre as pessoas, mas eu acho que a posição de você continuar visitando o teu ente querido, principalmente o idoso, dentro de uma dinâmica de protocolar hoje, que seria ali o uso de máscara, o uso do álcool gel, lavar bem as mãos, o processo de higienização, na minha opinião, continua. Eu acho que essas pessoas não podem ficar abandonadas, essas pessoas não podem ficar de tudo isoladas, e nós estamos vendo, claro, de uma maneira muito clara no mundo todo, a quantidade de pessoas que têm morrido por falta dessa atenção. Existem casos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa propriamente dito, na Nova Zelândia, em que muitos idosos, principalmente os confinados em asilos, vieram a falecer por uma doença ou outra, ou mesmo por Covid, mediante esse afastamento. E aí esse afastamento é tudo, não só das pessoas, como no caso dos filhos, das pessoas mais próximas, e deixar de estar sendo assistido por algum tipo da parte de saúde, né, vamos dizer assim. Bom, o Dr. Irani já respondeu e já reafirmou o que nós tínhamos falado na outra entrevista. Dadas então as explicações, roda a vinheta. Muito bem, então vamos continuar a entrevista com o Dr. Irani, geriatra intensivista, né? O senhor já explicou que o intensivista é aquele médico que fica lá no final, né? O intensivista é o profissional médico que trabalha as enfermidades mais graves, né? Então os indivíduos quando eles encontram numa situação em que eles requisitam um processo de uma atenção médica, uma atenção de enfermagem, uma atenção de fisioterapia mais intensa, então ele se encontra nessa unidade em que os cuidados são intensos e 24 horas, né, sem parar. Então eles requerem mais assistência para que desta forma, por doenças mais graves e mais complexas, eles possam poder se reabilitar num tempo mais curto de prazo. Obviamente é um local em que realmente existe também muitos óbitos, por se tratar de uma unidade de tratamento complexo, né? Então você ali tem tudo, né? Tem politraumatizados, pacientes acidentados de carro, pacientes acidentados por acidentes, por tiro, por pós-cirúrgico e várias doenças. Então é assim que
o intensivista trabalha, o nome já diz, né? Intenso, intensivista. Realmente a coisa é intensa. Bom, doutor Irani, falando então sobre os idosos, né, que é a sua principal especialidade, o idoso ele deve realmente ficar isolado, mesmo recebendo as visitas, como o senhor disse que ele pode receber, mas às vezes as visitas não são tão frequentes, às vezes o idoso fica mais isolado mesmo, a própria família acaba isolando ele num cômodo da casa, né? Às vezes o isolamento não é numa casa ele sozinho, às vezes o isolamento é dentro de casa mesmo, com a família lá, e a família deixa ele isolado. O idoso tem que ficar isolado mesmo assim? Pois o que nós temos hoje nos deparado é com uma situação de violência. A violência contra o idoso. Você ter o idoso isolado por uma situação em que ele precisa ficar afastado hoje de um público em geral, mediante uma situação de doença em que o idoso normalmente ele é mais vulnerável, isso é válido, é óbvio. A gente não está impedindo para que o idoso vá para a rua. O idoso deve ficar assim, nesse período de tempo agora de pandemia, em que o processo de transmissão do vírus é intenso e ele traz complexidades maiores para o idoso. O vírus no idoso ele atua de uma maneira mais intensa, porque normalmente esse idoso ele já tem uma série de comorbidades. Esse idoso já é um sequelado de derrame, ele já teve um infarto, ele já tem um diabetes, ele tem uma hipertensão, ele já teve um câncer, ele tem um Alzheimer e por aí uma série de situações que obviamente em presença do vírus isso agrava mais a situação. Mas infelizmente o que nós temos visto é um abandono. A violência contra o idoso hoje tem sido feita de uma forma física, psíquica, financeira, mesmo por agressão. O que seria uma violência financeira? Primeira vez que eu ouço essa expressão. O que acontece hoje? Na verdade, o nosso país, como vou exemplificar no caso da financeira, mas de repente o Brasil, que é a nossa vivência. Como existe o idoso que na verdade ele comanda a família do ponto de vista financeiro, então esse idoso ele tem gestão financeira sobre o filho, o neto, um sobrinho, porque muitas das pessoas dependem do salário dele. Seria o confisco indevido do salário do idoso. Do idoso, mais ou menos por aí. Então nessas oportunidades agora, muitas pessoas, muitos filhos, muitos netos, entendeu? Até por idoso não poder ir na rua, né? Por essa alegação, eles têm ido, eles sacam do dinheiro, eles usam do dinheiro de maneira indevida, eles, se tiver oportunidades, até empréstimos, eles fazem via a caixa eletrônica ali, para que realmente eles possam adquirir um poder maior do financeiro desse idoso. Então hoje as pessoas, é como se o idoso fosse assaltado dentro da sua própria casa. Em momentos de confinamento, as pessoas estão aproveitando, e isso é o próprio familiar, é duro de dizer, mas essa é a realidade. É o próprio filho, a filha, o neto, é a nora, o genro, a pessoa que está ali próximo, no convívio. Que deveria zelar. Que deveria estar fazendo um processo de proteção ali, eles acabam usurpando desse dinheiro, ou mesmo, às vezes até mesmo acautelando ainda mais esse idoso do ponto de vista financeiro, prendendo mais nesse sentido. Como já ocorre com mulher e criança, o confinamento também das pessoas tem levado a um número maior de agressão. Então nós temos idosos aí sendo agredidos dentro de casa. O número de agressões no país, as denúncias sobre agressões a mulheres e crianças aumentaram, e sobre idosos também. Normalmente são filhos, são netos. O senhor já chegou a atender algum idoso vítima de violência? Não, propriamente dito no meu consultório não. Mas a gente sabe que isso tem ocorrido na nossa cidade, isso ocorre no nosso estado e no nosso país. Até porque nesse período agora, obviamente, eu estou tendo um nível de atendimento menor e às vezes, por se tratar de um determinado público, isso que acaba sendo a grande dificuldade desse idoso, ele não denuncia, então ele não se expõe. Até porque muitas vezes é mãe, é o filho, é o neto,
E eles têm mais resistência em fazer a denúncia ou expor isso para quem quer que seja, para o médico, para o psicólogo ou para uma pessoa da família, do que seria uma mulher ou mesmo uma criança. Hoje uma criança com 10, 12 anos, 15 anos de idade, se der oportunidade, ela vai na delegacia e faz uma denúncia. A mulher nem se fala. Agora, com relação ao idoso, não. Eles ainda são mesmo às vezes sendo de uma série de apanhando, ele quer defender a família. Uma série de contabilizações hierárquicas aí, até mesmo de princípios que para eles não deveria ser violados, e eles seguram essa bronca aí praticamente sozinho, né? Mas tem também a denúncia às agressões psíquicas, no sentido de confiná-los mesmo, né? Então hoje nós temos uma situação de proibir. Eu fico, às vezes o filho que proíbe, não, mamãe, você não pode, se tranca, se deixar eles trancam. Eu tenho idosos aí, isso aí eu tenho exemplos no consultório, que já não saem de casa há 3 meses e que mal recebem a visita dos filhos. Eu tenho batido muito nessa tecla. O senhor conversa com os filhos, o pessoal vai levar? É um filho que vai lá, uma filha que vai lá buscar uma receita de um medicamento controlado e que eu tenho falado, poxa, mas você tem ido lá visitar? Ah, doutor, já não vou lá visitar o meu pai, já tem uns 15, 20 dias, entendeu? A gente deixa, quase que joga uma caixa de remédio, de necessidades ali pelo portão e mal se fala, entendeu? Então isso não existe. Esse indivíduo, desde que ele tome as medidas necessárias, ele usando a máscara, lavando bem as mãos, ele tem que sim ir lá visitar o seu ente querido, seu pai, sua mãe, a sogra, o sogro, o que for, eles saberem que em situações eles estão. Porque às vezes ele está evitando um Covid, mas às vezes está colocando o idoso numa situação de risco, depressão, né? Não, isso é notório. Os processos de depressivos nesse período de pandemia já são muito claros. Mas aí eu vou te dar um exemplo de... Existem suspeitas e estão sendo em processo de investigação em asilos na Inglaterra, em asilos americanos na cidade de Nova York, em asilos na Nova Zelândia e mesmo em alguns países ali da Europa, em que os idosos dentro dessas instituições foram abandonados. As pessoas com medo de Covid, os cuidadores, a gerência, as pessoas que trabalhavam na cozinha, elas simplesmente deixaram de ir para essas instituições. Então eles foram afastados, eles sumiram de lá. Então, mediante essas situações, se deparou com asilos nesses países ditos de primeiro mundo, em que o idoso ele deixou de ser assistido. Ele tem relato deles terem ficado dias sem comer de maneira adequada, porque não tinha ninguém para fazer comida. Ficaram com processo de higiene pessoal totalmente comprometida. Medicação. Tudo de medicação, de higiene pessoal, com um risco muito maior de queda. Ou seja, e com isso o índice de óbito nessas instituições aumentaram muito. E ainda mediante todas as comorbidades que eles apresentam, como diabetes, hipertensão, sequela de derrame, Alzheimer, depressão, e ainda associado a esse maus tratos, que seria realmente as pessoas não estarem dando a assistência necessária. E isso tem ocorrido em casa, se dá da mesma forma. São pessoas que estão dentro de casa, isoladas, abandonadas, e em que os familiares não vão. Ou, eu estou monitorando como? Por telefone? Então, realmente, não. Gente, já se vê as confusões medicamentosas com idosos no dia a dia, com as famílias em cima, você imagina sem... Às vezes a pessoa, o filho, né, mas eu não quero ir lá, porque se eu tocar na minha mãe eu posso transmitir Covid e tal. Mas às vezes a pessoa não precisa nem tocar, às vezes só o fato dela estar ali, presente, ali uns 10, 15 minutinhos, de longe que seja, a mãe fica na cozinha, eu fico na sala. Sim. Isso já tem um exemplo clássico, eu não vou falar, não é aqui na cidade de Resende, mas numa cidade vizinha, em que até então os filhos estavam podendo, nesse período agora de Covid, dar um tchau pro teu idoso da rua, como se ele aparecesse na janela, ele vê o parente, ele dá um tchau, e depois de um determinado tempo, até isso foi proibido. Ou seja, os idosos estavam totalmente confinados, sem receber a visita de ninguém, e só recebendo
um anunciado, o telefonema, se for da família, liga. Ah, como é que tá fulano? Ah, fulano tá bem. Mas de fato você não sabe em como estão a situação dessas pessoas confinadas. Às O vezes nível o de bem é só estresse, o nível né? de depressão. Então as pessoas focam muito o Covid como doença principal e deixam de dar a assistência para o restante das outras doenças. E o que tem matado as pessoas são as demais doenças. Devido às suas muito mais do que o Covid. O Covid hoje, apesar de ser uma doença que realmente é grave, é complexa, mas que muito a mídia se vende. Mas não se vende a real situação desses idosos que estão hoje afastados de tudo, entendeu? E aí eu acho que não, você ter o risco de uma transmissão é uma coisa, você ter o isolamento, o afastar, a verdadeira, uma coisa sem querer comparar, mas a mesma coisa tem ocorrido, ocorre com crianças, ocorre com mulheres com relação à violência, ao idoso, e vocês têm visto aí com os próprios animais. Então a resultante é a mesma. Isolamento, não atuação adequada da família sobre esse idoso, deixar de dar a alimentação adequada, os remédios adequados, a assistência médica adequada que muitos deles estão precisando. Então, vamos entrar nisso daí, doutor. Com essa situação da pandemia, muitos pacientes, seja idosos ou não, mas principalmente os idosos, estão deixando de procurar as instituições médicas, os consultórios, estão deixando de ser atendidos. Alguns médicos, né, como o senhor citou na última entrevista, deixaram de atender por questão da idade e tal, e alguns pacientes ficaram desassistidos, né, porque às vezes o senhor que é médico, às vezes recebe um paciente de um outro colega, mas o senhor às vezes não tem o histórico todo do paciente para poder fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Os pacientes idosos estão deixando de procurar realmente o tratamento por conta da pandemia? Estão. Tanto é que eu, de uma certa forma, eu acabo ainda dando assistência. Eu tenho alguns pacientes que eu acabo dando uma assistência em casa, eu vejo um ou outro, para vocês verem, eu saio da minha situação, tomo as medidas necessárias, uso máscara, faço meus processos de higienização e estou indo lá ver esses idosos que nesse momento famílias têm pedido para que eu vá lá e veja. Então, isso tem sido alguns. Hoje mesmo, particularmente, eu tenho algumas visitas em casa. Mas a grande maioria que já não tinha assistência de saúde no dia a dia, SUS, já tinha principalmente do SUS, que a gente sabe que tem as limitações. Em que esses indivíduos já não eram bem assistidos ou já tinham uma permanência um pouco longa para poder ser assistido, agora então acabou. Ou seja, muitas das instituições se fecharam, muitas das instituições não estão atendendo, então o próprio programa de saúde da família ele ficou de uma certa forma comprometido com isso também. Muitos dos médicos não saem não estão saindo das suas unidades de saúde para poder atender o idoso em casa, porque até então existe essa série de alegações por questões de proteção, tanto do profissional quanto desse idoso, e com isso essas pessoas estão sendo desassistidas. Então, eu vejo que muitas vezes, se esse idoso não tiver uma assistência muito próxima a ele, de um filho, aí a gente volta na tecla anterior, desse indivíduo tá mais presente para que ele possa saber, está faltando remédio, receita está em dia, profissional que eu vou buscar nesse momento para poder dar um up aqui para não ficar desassistido, e mesmo as próprias doenças que têm ocorrido dentro de casa. Aumento do caso de infarto, descompensação diabética, indivíduos têm caído e têm feito fraturas dentro da própria casa, um risco maior de depressão. Então, todos esses surtos psicóticos, principalmente por pessoas que estão confinadas. Eu tenho um paciente que eu atendi há um mês atrás, em que ele agravou em muito o quadro demencial dele. Até então a família nem tinha percebido que ele já estava evoluindo com o quadro de demência, e agravou-se a demência dele mediante o confinamento dessa pessoa. Então ele hoje deflagrou de fato já um quadro de Alzheimer clássico, e que até então, há um mês atrás,
de repente não teria se tocado nesse sentido, porque é um indivíduo que estava ativo, estava atento, estava isso, estava aquilo, e agora o grau de memória dele entrou num prejuízo tão grande que a própria família está totalmente assustada mediante essa situação. Em cima disso aí, me veio uma coisa na cabeça. Num tempo normal, fora a pandemia, a gente sai, o idoso faz seus exercícios, o idoso anda no sol, enfim, ele faz série de coisas que às vezes ele precisa de um medicamento para controlar o coração, pressão, enfim. E aí agora ele está confinado dentro de casa. O familiar falou, bom, você não está fazendo tanto exercício, então eu vou diminuir aqui a sua dose de remédio. E aí? Pode até existir, mas na verdade o que falta nesse processo todo, eu acho que é o acompanhamento mais próximo da família. Então a família tem por obrigação estar mais próximo desse idoso. O indivíduo está confinado, ele está institucionalizado, ele está num asilo, ele está numa casa de repouso. Essa família tem por obrigação estar indo lá, saber de ter informação desse idoso. Ela vai ter que fala com o diretor, fala com o responsável para saber em que situação realmente ele está. Não pode, simplesmente daqui a 3 meses, quando acabar isso tudo, daqui a 4 meses eu vou lá e vejo como é que está meu pai e minha mãe. Não é por aí. Acho que isso é errado, os processos têm se agravado, as pessoas estão aumentando o número de internações por conta disso. E sem contar os subdiagnósticos, das pessoas que realmente não têm feito diagnóstico, mediante a situação por não ter a oportunidade de estar indo aquele profissional médico ali, naquele posto de saúde, naquele hospital, porque até então se conclui que não pode, porque está todo mundo afastado por conta de um período de pandemia, ou mesmo nos hospitais, que eu tenho visto também. O indivíduo chega lá, o cara chega com qualquer problema que seja, é Covid, ou manda o cara embora para casa já alegando que é Covid, ou não vou fazer nada agora porque eu não posso, porque nós estamos no período de pandemia. Então tem ocorrido uma negligência por parte dos profissionais da saúde, tanto a nível de pronto-socorro, quanto a nível ambulatorial, quanto a nível de consultório médico, com essa alegação de que eu já sou de idade também, eu tenho risco, eu não vou assistir, porque eu não posso. E nessa brincadeira aí tem muita gente sendo desassistida. Tem muita gente sofrendo as agressões e sendo desassistida. Nessa situação da própria assistência ou não da saúde, nós temos, como o senhor já citou várias vezes, aquele renovar de receitas, do paciente. Às vezes o paciente já vinha renovando a receita porque tem um medicamento. Com essa situação do isolamento, provavelmente, às vezes o quadro ou o diagnóstico dele mudou. Existe aí um prazo para que ele fique renovando essa receita, ou ele tem que procurar, talvez, aí, por exemplo, eu estou em casa com a minha avó, eu senti que está renovando a receita, mas eu senti que ela mudou. Eu tenho que procurar um médico ou eu posso dar mais uma empurradinha na barriga? Não existe uma matemática para esse processo. Sim, não é geral, mas... Você, via de regra, você normalmente orienta ali a renovar uma receita a cada 3 meses, 4 meses, as que são de uso contínuo, 6 meses até. E os medicamentos que são de uso controlados, um pouco mais de sensibilidade para isso. Então, você usa antidepressivo, você usa remédio para dormir, você usa remédio para Parkinson, você usa remédio para crise convulsiva, você usa remédio para depressão. Tudo isso são medicamentos controlados. Você faz uso de antibióticos. Então, você precisa de um controle mais próximo dessa situação. A qualquer mudança de comportamento ou agravamento de qualquer coisa que você sinta que realmente não é o dia a dia, você tem que estar agendando uma consulta. O interessante é que realmente o idoso vá, ou no mínimo a pessoa está indo para poder estar explicando o que está acontecendo, obviamente para o médico o qual ela já acompanha, que mediante aquele prontuário ela vai entender se as mudanças são merecedoras de mudança na conduta, de aumentar, de diminuir medicação ou não, né? Ok. Doutor, e qual o cenário que o senhor desenha, que o senhor vê, lá na frente, o senhor que já tem aí quase 3 décadas de medicina, depois que a pandemia acabar, essa pandemia do Covid, em relação às outras doenças que estão deixando de ser tratadas
nós teríamos aí uma cachoeira, uma pandemia de outras doenças que não foram tratadas. E aí o pessoal fala muito de colapso do sistema hoje por causa do Covid. Pode haver uma situação dessa em relação a outras doenças? O que a gente já sabe é que, obviamente, existem áreas da saúde do país hoje que são áreas que evoluem bem. Você tem áreas que não evoluem bem. Eu, particularmente, trabalho num programa, que é o programa de DSTIs, né, que é o Serviço de Atendimento Especializado, hoje mudou um pouco o nome, que eu trabalho com pacientes de HIV, em que o país sempre conduziu muito bem. Então, os pacientes são bem assistidos, os pacientes têm medicação, os pacientes, em particular, hoje, eu continuo atendendo lá no posto de saúde onde eu atendo, e com eles sendo atendidos de uma maneira muito normal, usando medicação. Queda no atendimento? Teve queda no atendimento, mas não deixou de ser prestado num período X, agora já praticamente retornando ao normal, mas não deixou de ser assistido com relação às medicações, ele é muito bem monitorado. Então por exemplo, isso é um exemplo do nosso país como um todo, em que o programa funciona bem. Agora existem vários outros programas que não funcionam bem, ou a rede de assistência básica mesmo, que é o grosso da situação, realmente ela está agora reprimida. Pacientes com câncer, pacientes com diabetes, pacientes com hipertensão, pacientes com uma série de doenças, transtornos psiquiátricos, em que ocorreu uma supressão dessa demanda. Obviamente, quando liberar esse processo, vai ser aquele boom, vai ser aquela explosão. No caso do câncer, por exemplo, a falta do diagnóstico, às vezes 2 meses é muito tempo. Sim. Até ganhar essa engrenagem novamente, até chegar ao que era antes da pandemia, que já não era bom, você imagina um tempo agora que vai se demorar novamente para que todas as estruturas de saúde, você imagina hoje quantas pessoas deixaram de ser assistidas nesse momento por conta de pandemia, em postos de saúde, em hospitais, em serviços ambulatoriais, e que agora vão buscar essa assistência. Então, uma fila de espera que já era de 1 mês, 2 meses, vai virar 3, vai virar 4. Então, realmente, existe uma bola de neve, obviamente isso é notório, que vai ocorrer um agravamento, aí sim as doenças vão aparecer. Hoje acabou a apendicite, ninguém opera mais de apendicite, mas você está entendendo? Daqui a 2 meses, quando tudo voltar ao normal, 3 meses, então vai ter um número maior de apendicite, um número maior de policistite, um número maior de diabetes, um número maior de hipertensão. E vai começar os mutirões, né? E aí vai ser aquela coisa em que realmente vão estar correndo atrás do tempo perdido. Então e sem entender que às vezes a gente fala em idoso, estou te dando um exemplo aqui de idoso acima de 60 anos, mas nós temos que entender que devido ao desnível socioeconômico do nosso país, hoje eu tenho pessoas de 40, 45, 50 anos que são tão mal assistidas ou já envelheceram tanto que esse indivíduo de 40, 45, 50 já tem comorbidades de doentes de 80 anos. Então o Covid às vezes mata pessoas de 40, 45, 50 porque eles são tão velhos quanto pessoas de 80 anos, que até então eles falam do velho, do idoso, né? Com 80, 85, não é questão da idade, né? Não é questão de idade, é a questão das comorbidades. Então você tem tantas outras doenças associadas. Esse indivíduo já é tão judiado por conta da idade, devido às suas mazelas sociais que ele apresenta, que hoje o universo, quando a gente fala de idoso acima de 60 anos, obviamente o idoso hoje, existe já uma separação, idosos que vão de 60 a 70, de 70 a 90 e de 90 para cima. Tanto que no meu consultório eu já considero assim, idoso aqui, velhinho aqui, a partir de 80. Até 80 o cara tem, por obrigação, tá bem, assim, normalmente vão bem, as pessoas estão indo bem. Mas eu tenho pessoas, quando a gente fala só de idoso acima de 60, mas a gente está esquecendo de falar desses indivíduos de 40, 45, 50 anos que eles têm tanta doença, tantas comorbidades devido às situações, são hipertensos maltratados, diabetes maltratados, renais crônicos, pessoas depressivas, pessoas já com sequelas de AVC, infartados. Quantos indivíduos com 40 anos que nós temos já infartado? Pessoas com complicações de diabetes e que já são tão velhos do ponto de vista físico quanto o indivíduo de 80 anos. Então ainda tem essa turma que a gente vai ter que
que abraçar e cuidar, porque realmente... Então os desafios são enormes, Leandro. Do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde, mas eu acho que o país é grande e é resiliente. O bastante para que a gente possa estar superando isso tudo. Para finalizar, doutor, eu até conversei outro dia, né, fazendo uma entrevista com a Sheila Cruz, né, arquiteta. A gente está falando sobre as obras que têm sido feitas nesse tempo de pandemia, e o senhor também acompanha toda essa parafernália de equipamentos, suprimentos e verbas que está vindo para a saúde, para que a gente tente conter um pouco esse Covid. Infelizmente, temos muitos desvios, muitas coisas. Eu estava falando com ela, eu espero que, depois de tudo isso passar, a saúde do Brasil ela não volte a ser o que era, que ela seja melhor, devido a tudo que nós estamos comprando, respiradores, superfaturado ou não, mas está entrando. O senhor, só para finalizar, né, nesse aspecto todo de saúde, hospitais de campanha, dinheiro que está vindo aí como uma cachoeira para a saúde, qual que são as principais falhas que o senhor vê hoje aí? Por que estamos atrasando nesse combate? A corrupção sempre. Eu acho que a corrupção infelizmente é um marco do nosso país, e se matam as pessoas. É a corrupção branca, né? É o indivíduo que está desviando o dinheiro e está deixando de aplicar aonde tem que ser aplicado. Se nós pegarmos hoje todos os respiradores que foram comprados, todos os respiradores que estão agora sendo usados, seja nos hospitais de campanha ou não, se você pegar depois, após desmanchou um hospital de campanha, por exemplo, lá no Rio Centro do Rio de Janeiro, tirou lá Rio Centro, Maracanã, os dois que foram montados até agora. Se pegar todos esses respiradores e readequarem ele para os hospitais que estão praticamente hoje sucateados, seja hospitais federais, municipais e estaduais, eu acho que com isso você vai ter uma saúde um pouco melhor. Porque muito se fala em mortes por Covid. Porque o sistema já está colapsado. O sistema sempre esteve colapsado. O sistema público em Manaus sempre esteve colapsado. Eu tenho a oportunidade de estar indo para o Rio Grande do Norte, e o sistema de saúde do Rio Grande do Norte sempre esteve em colapso. Porque eles nunca aumentaram o número de leitos de UTI. Sempre foram um número de leitos de UTI restrito. Então, obviamente, quando vem uma pandemia dessa em que morre 2, 3, 5, 10 mil a mais, é um caos, cara. Por quê? Na verdade, passa governo, entra governo, sai governo, passa governo, entra governo. Os números de UTI são sempre os mesmos. É igual a oferta de vagas para presídio. Eles não acompanham. Presídio, tudo bem que ainda tem um número, a demanda de criminosos, infelizmente, no nosso país aumenta de uma forma muito rápida. Agora, com relação à saúde, realmente ocorre o número de leitos. Se você pegar os hospitais federais, estaduais e municipais, os números de leitos só diminuíram. Tanto leito clínico quanto leito e na saúde você tem estudo, né? Você tem como acompanhar, como fazer uma expectativa, né, do que vai acontecer. Pois então o que a gente espera? A gente espera que esses governos, em qualquer esfera que seja, eles tenham um grau de compromisso com a população, ou seja, com o próprio eleitorado, né, suposto deles. Então, colocaram 10 leitos de UTI a mais, 20, 30, 50, vamos nos relocar. E não aconteceu, igual já mostrou a reportagem, e que no próprio estado do Rio você tem lá vários leitos de UTI e vários respiradores, todos eles sucateados, porque não tem interesse. Se o cara gasta 1.000 para arrumar aquele respirador, para ele não é vantajoso. É vantajoso para ele comprar um de 100, 150 mil. Entendeu? Porque é onde ele consegue desviar então, o dinheiro. Então, eu acho que o grande problema do nosso país continua sendo a corrupção. A partir do momento que você tiver um país menos corrupto, você vai ter um país mais saudável. Foi o que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha não sofreu tanto o impacto como foi com a Itália, com a França, com o próprio Reino Unido. Por quê? Ela tinha um suporte de saúde muito grande. Ela tinha, mas se você é maluco, você vai preparar aí 100 leitos de UTI, vai deixar em stand-by sem funcionar? Deixa, um dia você vai usar. É a ideia de um país em que melhor trabalha melhor essa situação.
Agora o nosso país que realmente ele tem as obras acabam preferem montar um estádio do que sanear uma favela. Então, enquanto nós tivermos esse pensamento, isso não parte só dos políticos, parte da própria população, e realmente nós teremos um país ainda complicado, né? Bom, obrigado então, doutor Irani, geriatra, intensivista. Quer falar mais uma coisa, doutor Irani? Nada, eu que agradeço aí a oportunidade de nós podermos, de repente, estar esclarecendo, obviamente, sempre sobre o meu ponto de vista, o que foi colocado aqui. Obviamente é uma opinião que eu expresso e obviamente, espero ter razão em praticamente quase tudo aquilo que falei aqui. E fica aberto aí as observações, muitas das vezes o público que for ouvir, né? Muitas das vezes a falta de informação é o que faz com que as pessoas, às vezes, acabem fazendo ou deixando de fazer coisas importantes, né? A nossa última entrevista, por exemplo, nossa primeira entrevista, quando o senhor falou, né, que foi justamente nós começamos aqui, de que o idoso realmente pode receber visitas desde que seja seguido todo o protocolo. Muitas pessoas falaram comigo, deve ter falado com o senhor também, que não estavam indo visitar pai, mãe, Sim. avô e tal, Sim. e mudou o pensamento e começou a visitar o pai, a mãe e tal, sem o peso na consciência, né? A informação é tudo. Eu tive pacientes no meu consultório que me relataram isso depois, falaram: ai, doutor, que coisa boa, vou estar indo lá ver papai e mamãe. Largaram o papai e mamãe na fazenda e e só ia lá, deixava os mantimentos e saía, deixava na porteira e saía correndo. E não, acho que não é por aí. Eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, nesse período de pandemia, nós precisamos de amor, carinho, atenção e principalmente fé em Deus. E é através desse conjunto de estrutura que a gente vai conseguir realmente vencer isso de forma bem tranquila, apesar de uns com mais dor, outros com menos, mas eu acho que Deus acima de tudo, para que a gente possa realmente ter uma vitória sobre esse processo. Obrigado, doutor Irani. Com essas palavras, nós encerramos o programa de hoje. Fala, pessoa.